Olá, seja muito bem-vindo ao portal jurídico Viver Direito. Nós estamos produzindo uma série de entrevistas sobre carreiras jurídicas e a de hoje é sobre a Procuradoria do Banco Central. Tenho ao meu lado a doutora Luciana Lima, que é subprocuradora-chefe de processos relevantes do Banco Central e vai conversar hoje conosco sobre essa carreira. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Oi, Gilbert. Primeiro, é uma honra estar aqui, eu agradeço o convite. Conheci hoje o projeto e achei incrível, então eu já quero começar dando os parabéns pela sua ideia incrível. Muito obrigado, doutora. A honra é toda nossa em tê-la aqui no Viver Direito. Bom, a carreira de procuradora do Banco Central é uma carreira específica e que muitos ainda não conhecem. Peço que apresente para quem está nos assistindo o que faz um procurador do Banco Central. Primeiro, é importante explicar que a carreira de procurador do Banco Central é uma das 4 carreiras da Advocacia Geral da União. Então, os procuradores do Banco Central, eles estão ao lado dos advogados da União, dos procuradores da Fazenda Nacional e dos procuradores federais. E a Procuradoria do Banco Central, o procurador do Banco Central, ele nada mais é, em simples palavras, do que um advogado do Banco Central. Então, o que faz um procurador do Banco Central? Ele assegura a segurança jurídica das políticas públicas implementadas pelo Banco Central e das próprias ações da autarquia. Em resumo, é isso que faz um procurador do Banco Central. E aí é importante colocar, porque até para que isso se torne mais conhecido e mais comum, né, entre as pessoas, entender assim, o que é, qual a missão do Banco Central, qual é o objetivo fundamental do Banco Central, que nada mais é do que assegurar a estabilidade de preços. E como isso é feito? Através da realização de metas para a inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional, que também compõe o Sistema Financeiro Nacional, ele estabelece metas e o Banco Central tem o objetivo primordial de cumprir essas metas, assegurando ali o poder de compra da moeda e a estabilidade de preços. Então, as ações do Banco Central que necessariamente passam pela Procuradoria do Banco Central, elas têm um grande reflexo no dia a dia das pessoas, em relação à inflação, à estabilidade de preços, ao poder de compra e ao próprio fluxo de dinheiro na economia. Com ações do Banco Central que passaram pela Procuradoria, é importante lembrar que recentemente nós tivemos o Pix, que é um novo sistema de pagamento, passou pela Procuradoria. Quando veio a moeda de R$200, também foi uma questão que passou pela Procuradoria do Banco Central. E agora, durante a pandemia, até no período mais crítico da pandemia, o Banco Central ele tomou uma série de ações com o objetivo de amenizar os efeitos que foram causados pela pandemia na economia. E aí, em razão dessa série de ações que elas tiveram consequências na vida do cidadão, porque estavam ligadas ao sistema financeiro nacional, muitas dessas ações foram questionadas judicialmente. Então, houve uma alteração em relação aos juros, as formas de empréstimo, as condições com que as instituições financeiras passassem a emprestar dinheiro, tudo isso é realizado pelo Banco Central, né, através de normativos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. E aí tudo isso, toda a legalidade desses atos, ela passa, sim, pela Procuradoria. Para quem está em casa tentando compreender a atuação e a rotina de um procurador do Banco Central, sabemos que atua tanto no contencioso quanto no consultivo. Queria que você explicasse para a gente um pouco essa divisão de trabalhos na Procuradoria. O consultivo é aquela área em que há um suporte da Procuradoria em relação ao controle de legalidade dos administradores.
Então, por exemplo, né, simplificando, nas licitações que acontecem no Banco Central, antes de serem publicados os normativos, eles também passam pela Procuradoria, há sim um controle de legalidade e tudo isso é feito pelos procuradores, por essa área consultiva, tá? Que é uma área na Procuradoria que ela de fato está ligada mais à atividade fim do Banco Central, em relação, colocando aqui para os profissionais do direito, em relação ao direito econômico, tá? Direito econômico internacional. Então realmente é aquela matéria fim ali do Banco Central, que eu sei que quem está estudando para concurso realmente pode ser que se interesse bastante em relação a isso. Por outro lado, nós temos o contencioso, que é a área que faz a defesa judicial e a cobrança da dívida ativa, que é inscrita também pelo Banco Central. Então, dentro do contencioso, nós temos algumas divisões regionais, né? Nós temos Banco Central, e não só em Brasília, mas em outros estados também. E aí temos procuradorias regionais que fazem a defesa dentro desses estados, ali nas respectivas justiças federais. E também temos a coordenação de processos relevantes, que é onde eu atuo atualmente. Vamos falar justamente sobre esse setor relevante, como o próprio nome diz, que atua nas causas mais importantes hoje atinentes ao Banco Central. E a gente estava conversando antes sobre o questionamento a respeito da inconstitucionalidade da autonomia do Banco Central, que chegou ao Supremo. Você teve uma atuação importante e eu queria que você falasse um pouco desse e de outros temas relevantes que vocês têm enfrentado. Bom, recentemente foi publicada a Lei Complementar 179 de 2021, que foi a lei que conferiu autonomia ao Banco Central, tá? Autonomia em que sentido, né? O Banco Central hoje é uma autarquia especial e a sua autonomia ela está relacionada à desvinculação de algum ministério. Então, o Banco Central é desvinculado, ele tem autonomia funcional, administrativa e financeira. E outra característica marcante da autonomia do Banco Central é a existência de mandatos fixos para os seus dirigentes. E a autonomia do Banco Central ela foi questionada, né, numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e de fato foi questionada tanto a questão da constitucionalidade formal quanto material. E aí, hoje, como eu estou na Procuradoria de Processos Relevantes, na coordenação, eu de fato participei da defesa, então, junto com outros colegas que também estão à frente dos processos relevantes, o próprio Procurador-Geral, Subprocurador-Geral do Contencioso, nós elaboramos em conjunto um parecer atestando a constitucionalidade da lei sobre os dois aspectos, tanto sobre o aspecto formal quanto material. Ao fim, foi declarada a constitucionalidade da lei que conferiu autonomia ao Banco Central e eu fiquei muito feliz de ter participado desse processo, de fato, porque eu realmente, eu sinto assim, eu realmente integro a carreira. Então, ao perceber e ao notar a importância que isso teve para a sociedade, eu realmente me senti muito privilegiada e satisfeita, mesmo no sentido profissional, porque o entendimento pela autonomia do Banco Central, ele acaba refletindo em todo o país, né? Nós temos um Banco Central autônomo, de fato, na minha visão como procuradora mesmo, é de fato uma grande conquista para o Brasil, para a economia. E, enfim, não só isso, né? Nós tivemos outras ações que eu já tive a honra de participar lá na Procuradoria e que de fato refletiram na sociedade, trazendo aí, como eu falei, estabilidade de preços, assegurando o poder de compra da moeda. Logo que começou a pandemia, nós tivemos algumas ações, algumas políticas públicas que foram implementadas pelo Banco Central e que foram depois questionadas judicialmente, né? Então, outra ação importante e recente foram, na verdade, algumas ações, algumas ADIs, tá, que foram ajuizadas e até ações civis públicas também, ações populares, contra essas medidas que foram implementadas pelo Banco Central para amenizar os efeitos
da pandemia na economia. Uhum. E aí nós participamos desse processo, eu participei para demonstrar que, de fato, essas ações do Banco Central, uma delas foi diminuir o percentual do recolhimento compulsório das instituições financeiras. Então, as instituições financeiras, elas têm a obrigação de recolher, de deixar guardado, digamos assim, em termos mais simples, no Banco Central, valores que elas não podem operar esses valores no mercado financeiro. Então, uma das ações do Banco Central durante a pandemia foi diminuir esse percentual do recolhimento compulsório para que as instituições financeiras elas pudessem ter mais liquidez na economia e assim acabar com uma maior distribuição do fluxo de dinheiro. Então, ao assegurar que essa política fosse de fato implementada, a Procuradoria acabou contribuindo para a sociedade. E outras questões relevantes também, Gilbert, que nós enfrentamos em outras ADIs também, foram que durante a pandemia, alguns estados, eles elaboraram leis ali com o fito de também talvez amenizar os efeitos da pandemia, só que, na verdade, essas leis, em algum ponto, elas prejudicavam a economia. Então, um exemplo foi a suspensão de cobrança dos créditos consignados. Alguns estados editaram essas normas com base em leis estaduais, suspendendo a cobrança de créditos consignados de servidores. E aí nós atuamos, foram ajuizadas ADIs contra essas leis, e nós atuamos, na verdade, como amicus curiae. E aí é uma atuação bem interessante da Procuradoria do Banco Central, porque nós temos interesse mesmo em manter a economia de uma forma saudável para todo o sistema financeiro. Então, quando o Banco Central atua nessas ações, ele demonstra ali para o Supremo, ele leva até os ministros as consequências econômicas das leis. Porque às vezes as leis elas têm esse viés mais populista, mas elas podem trazer consequências que acabam prejudicando toda a sociedade, do ponto de vista mesmo econômico. Então, foi outra atuação que eu tive o prazer de participar recentemente e que demonstra bem como é a atuação da Procuradoria do Banco Central. Excelente, doutora Luciana. São, de fato, atuações muito relevantes. E para falar um pouco mais sobre a Procuradoria, mas agora sobre a ótica do perfil do profissional que atua nessa área. Quais são as habilidades, quais são as competências que se espera de um profissional que atue na Procuradoria do Banco Central? Quais são os principais desafios do dia a dia desse profissional? O procurador do Banco Central, e isso é muito importante falar para quem pensa em fazer concurso, né? Porque eu vejo, como eu lido com isso, que muitas pessoas fazem o concurso e pensam que vai ter um trabalho assim bem tranquilo, né? Enfim, o procurador do Banco Central, ele de fato tem que estar em constante atualização. Nós lidamos hoje com os grandes escritórios, são grandes escritórios que atuam na defesa contra o Banco Central, né, ali. Então nós, né, nessa posição de fazer a defesa e até mesmo no próprio consultivo, também são questões relevantes, então é necessário sempre estar atualizado na jurisprudência, em relação à jurisprudência, em relação à doutrina e realmente vestir a camisa. Ter aquela questão institucional de que você está na defesa de uma instituição que é importantíssima para o país, que tem uma grande relevância e que as ações e as políticas implementadas pelo Banco Central, elas têm consequências na vida de todos os brasileiros. Então, de fato, é necessário que o profissional ele esteja em constante atualização e aprimoramento. Doutor, agora que a gente conseguiu explicar para quem está em casa o que é o Banco Central, quais são os desafios de se atuar nele, o que faz a Procuradoria, o que faz o procurador, queria que você falasse, para a gente finalizar, sobre dicas práticas para quem almeja ingressar nessa carreira. Sabemos que é um concurso extremamente disputado, poucos são aqueles que se mostram aptos a ingressar na carreira de procurador do Banco Central,
Então eu gostaria que você compartilhasse algumas dicas práticas para quem está nos assistindo. Em relação a dicas práticas, o que eu posso falar é que, de fato, estudar bastante. Agora, como fazer isso, né? Não é simplesmente estudar. O que eu diria que eu fiz foi, primeiro, eu já queria advocacia pública, então eu já sentia essa vocação mesmo. Então eu procurei os concursos mais próximos e dentre eles estava o de procurador do Banco Central. Então foi mesmo pegar o edital de procurador e ir ali ponto por ponto. Eu estudei cada ponto do edital pelo menos 3 vezes, de formas diferentes. Então eu estudava questões doutrinárias a respeito daquele ponto, depois questões jurisprudenciais e depois eu resolvia questões de concurso. Então assim eu fui formando um banco assim de conhecimento para poder fazer a prova. Então a primeira dica prática que eu dou é você se debruçar sobre o edital, ver cada ponto do edital de várias formas possíveis, né? Principalmente como as bancas estão cobrando aquele ponto, como que as bancas vão exigir de você que você passe aquele conhecimento. Então essa é a primeira dica prática que eu dou. E a outra é que você, de fato, tenha uma constância de estudos. Então não adianta um dia você estudar 10 horas, exagerando aqui, né? Mas às vezes pode acontecer, e no outro dia você simplesmente deixar. Então é ter uma constância, um lugar para estudar, um horário para estudar. Se você tiver 4 horas por dia, que essas 4 horas elas sejam extremamente bem aproveitadas, naquele lugar tranquilo e que você esteja completamente concentrado nos seus estudos. E aí eu entendo que você já está no caminho do sucesso ali para realmente ser de fato aprovado. Doutora Luciana, mais uma vez foi uma honra ter a senhora aqui conosco hoje. Muito obrigado por compartilhar essas dicas práticas e parabéns pela trajetória dentro do Banco Central. Obrigada, Gilbert. Foi um prazer todo meu estar aqui. Eu espero, de fato, ter contribuído com quem está assistindo para não só entender um pouco mais da carreira de procurador do Banco Central, mas para realmente ficar ciente em relação a toda a comunidade jurídica e sobre a importância dos profissionais do direito. Então, eu também quero aproveitar e te parabenizar mais uma vez pelo seu projeto, que eu realmente achei incrível. E é uma honra estar aqui e poder contribuir com vocês. Muito obrigado, doutora.